Vamos lá então? Estamos de volta aqui. Antes de avançar, vai que eu esqueço, né? Já coloque aí a lição de casa com relação ao livro de prática. A lição de casa com relação ao livro de prática, tá? Então, abra um parênteses aí no caderninho de vocês. Com relação ao livro de prática, tudo bem? Então, lembrando, os senhores vão ter o simulado amanhã, depois tem a lição de casa normal, da peça para ser enviada para a gente com as 4 questões, que nós vamos retardar a correção dessas peças, e tendo em vista a necessidade de corrigir primeiro os simulados. Eles vão ser corrigidos, mas vai ser um tempo maior, beleza? Além disso, anotem isso, os senhores vão olhar os enunciados das provas 2010.1 e 2010.2. Então, checar os enunciados das provas 2010.1 e 2010.2. Elas estão nas páginas 316 a 318 no livro de prática, tá? Páginas 316 a 318, os enunciados das provas 2010.1 e 2010.2. Todo mundo junto? Tá. E as questões da questão número 61 à questão 70. Questão número 61 à questão número 70, nas páginas do livro de prática 441 a 445. Então, essas são as lições do livro de prática. Lembra o livro de prática? Tem lá os enunciados das provas anteriores, beleza? E também temos as questões das provas anteriores. E quem está fazendo, quem está pedindo desde o primeiro dia de aula, já vai ver, ou já viu, até o final dessa semana, 70 questões oficiais de prova, questões nervosas, que tratam de temas que a gente tem que tomar cuidado, e viu aí várias peças que foram feitas, 2006 ponto alguma coisa até 2010.2, 3, 6, 9, pelo menos umas 12 provas já foram vistas. Joinha? Provas difíceis, chatas, porque naquela época podia levar livro, filho. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Vou voltar aqui. Vamos terminar o tema da competência da bagaça. Então, competência, já foi a competência exclusiva, né? E foi a privativa também. Então, agora vem a... Nós colocamos letra? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. A B1, B2, agora B3. B3. Competência legislativa, né? A competência legislativa concorrente. Que caiu recentemente essa competência legislativa concorrente, é só lembrar do artigo 24 da Constituição, filho. Lembrar do artigo 24 da Constituição. Lá está a competência legislativa concorrente. Checa para mim o artigo 24, caput. Diz lá, compete à União, é isso? Compete à União, aos Estados, legislar concorrentemente sobre, não é isso? Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Tudo bem até aqui, moçada? Percebeu que tem 16 incisos aí? 16 incisos? Todo mundo junto? Tá. O inciso primeiro é um inciso campeão, cara. O inciso primeiro pode sublinhar aí direito urbanístico. Pode sublinhar direito urbanístico. Mas nada impede que ele pergunte alguma coisa de direito tributário pra gente, tá? Vamos sublinhar direito urbanístico. Tranquilo? Todo mundo junto? Tá. Embaixo, o outro inciso que já caiu em prova, inclusive em segunda fase, foi o inciso 6º. Inciso 6º, tema pesca. Já caiu o inciso 6º, o tema pesca. Tudo bem até aqui, moçada? O inciso 10 pode cair. Criação, funcionamento e processo no juizado de pequenas causas. E você percebe que abaixo de cada inciso, às vezes são feitas menções a leis respectivas. Tá? Todo mundo bem até aqui, moçada? O inciso 11, procedimentos em matéria processual. Quando se fala em procedimentos, pensa no regramento. Quem vai capear, quem vai numerar, qual será o horário de funcionamento. É com relação ao procedimento, o andar da carruagem, né, filho? Lá embaixo, inciso 14, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Perceba que abaixo faz menção ao artigo 203, né? Tranquilex? Se já melhoraram bastante, só que a gente quer mais. Então, na fundamentação, você pensa no tema do inciso, olha para baixo, se tem alguma lei que trata do tema, ou algum artigo da Constituição, tem que checar lá. Checa naquele artigo da Constituição. Abaixo é feita a menção a outras leis e vai fazendo o concatenamento das ideias. Vai gerando vários fundamentos para responder a pergunta. Beleza? Bom, para fins de prova, checa aí, por favor, vocês têm 4 parágrafos. Então é o seguinte, você vai grifar nos parágrafos, porque é o seguinte, ó.
O artigo 24, competência legislativa concorrente, já temos lá, tem 16 incisos, até aí beleza. Só que essa competência tem regras de aplicação. E quais são as regras de aplicação dessa competência? Regras de aplicação. Estão lá, do parágrafo 1º até o parágrafo 4º. As regras de aplicação estão do parágrafo 1º ao parágrafo 4º, tudo bem? Só que nós vamos grifar nos parágrafos para não perder tempo, filho. Tranquilo? Todo mundo junto? Então, competência legislativa concorrente tem regras de aplicação. Parágrafo 1º. Vamos grifar então, por favor. Competência da União, normas gerais. Só sublinhe. Competência da União, normas gerais. Então, pode ter uma lei federal, ok? E fala aqui, normas gerais é uma lei federal. Poderia ser uma lei complementar federal? Até poderia ser uma lei complementar federal. Mas basta ser uma lei ordinária, cara. Tá? Uma lei federal. Essa lei federal vai trazer o quê? Normas gerais. Então pensa, o tema pesca, haveria uma lei federal trazendo, disciplinando as normas gerais sobre pesca. Beleza? Então um código de pesca nacional, um código de pesca federal. Se forem pesquisar, há quem diz, olha, lei federal afeta as matérias aos entes federais. Lei nacional para todo mundo. É um conceito doutrinário, filho. Para nossa prova, lei federal, lei nacional, a ideia é a mesma. É uma norma feita pela União. Tranquilo? Se for cavocar, lei nacional, todo mundo tem que obedecer. Por exemplo, o Código Civil. Todo mundo tem que obedecer o Código Civil. Lei federal. Por exemplo, o Estatuto de Servidores Públicos Federais. É uma lei que tem que obedecer matéria federal, servidor público federal. Percebeu? Só que essa terminologia, para nós, pouco importa, cara. Caiu na prova. A União tem que fazer, você entenda, lei federal. Beleza? O resto é classificação doutrinária. Então, a União pode fazer uma lei federal trazendo um código de pesca. O que é pescar? Pescar é não sei o que, os peixes, não sei o que lá. Percebeu? Joinha? Tá. Daí o parágrafo 2º. Grifa, por favor. Competência suplementar dos Estados. Competência suplementar dos Estados. Quer dizer que os Estados-membros podem suplementar, entenda, completar aquela legislação. Tudo bem daqui, moçada? Então poderia ter, presta atenção, uma lei estadual criando um código estadual de pesca. Joinha? Então pensa que os senhores estão assessorando deputados estaduais. Vamos fazer um código estadual de pesca? Vamos. Primeira coisa, sobre esse tema, qual é a competência? Opa, pesca é competência concorrente. Joinha? Se é competência concorrente, adivinha. As normas gerais têm que ser da União. Mas para eu fazer um código estadual de pesca muito evasivo, muito simplesinho, o que eu faço? Vamos copiar as normas gerais da União? Copiar pode, não pode? Pode, mas você está fazendo só menção ao Código Federal. Então eu vou copiar as normas gerais. E agora, com relação ao meu estado, no meu estado só tem lago. Eu vou disciplinar pesca em lago. Tem rio, pesca em rio. Percebeu? As normas gerais são da União, os estados podem suplementar aquela legislação. Tudo bem daqui, moçada? Joinha? Tá. Daí o parágrafo 3º, grifa. Inexistindo lei federal, e você já sabe que a lei federal traz as normas gerais, né, filho? Sublinha. Os estados, competência legislativa plena. Estados, competência legislativa plena. Pensa nesse exemplo. Filhão, não há o Código Federal de Pesca. Adivinha? O nosso Código Estadual, como não tem o federal, pode tratar livremente as normas gerais e as normas especiais, porque não tem o federal para trazer as normas gerais, beleza? Tá, parágrafo 4º. Grifa, superveniência de lei federal, suspende a estadual no que for contrário. Superveniência de lei federal, suspende a lei estadual no que for contrário. Suspende no que for contrário. Tudo bem daqui, moçada? Mas não se esqueça, né? A norma federal só pode tratar de normas gerais. Joinha, o que for específico, peculiar, o Estado pode. E aqui entre nós, esse tema competência é um inferno na prática. É muito difícil na prática. O que a gente orienta a vocês quando estiver advogando? Pega o tema. Qual que é o tema? O tema é direito à educação, poder fumar, proibir de fumar. Pega o tema, tenta enquadrar em qual item, de qual artigo você vai enquadrar. Então, pensa comigo. Proibir alguém de fumar em ambiente comercial. Na sua casa pode fumar à vontade, né, filho? Agora, no ambiente comercial, onde circulam outras pessoas. Proibir de fumar. Pergunto,
Mexe com o meio ambiente? O que você acha? Mexe. Mexe com o direito da saúde? Mexe com o direito da educação? O difícil é você enquadrar. Onde é que você vai enquadrar, cara? E às vezes situações não são tão fáceis de enquadrar. Quando eu estava conversando no corredor ali, com os amigos ali. Foi em São Paulo que foi feita a primeira lei de videoconferência no país. Foi em São Paulo, na lei aqui de São Paulo, Estado de São Paulo, foi feita a primeira lei de RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Havia um levante de uns certos indivíduos, clientes do cliente, né? Os amigos do cliente, né? O defensor público protege a vagabundagem, né? Então os clientes do cliente, né, fizeram levantes em São Paulo, né, tocando fogo, matando policial, aquele negócio e tal. E o negócio, quem deu a resposta para isso no Brasil foi São Paulo, beleza? Maior quantidade de mortos, diga-se de passagem, maior gasto investido, etc. Daí São Paulo, o pessoal falou assim, ó, vamos fazer uma lei estadual para estabelecer a videoconferência, esse negócio de ouvir esses vagabundos perigosos, desculpa, cliente, os investigados perigosos. Vamos fazer uma lei assim, é o seguinte, ó, vamos fazer a videoconferência para não ter que ficar deslocando o indivíduo de tal local até o foro central, até a Barra Funda, por exemplo. Por quê? Envolve um efetivo muito grande, pode haver um atentado para tentar resgatar aqueles presos, etc. Pode ter morte de pessoas inocentes. Na época a gente falou, meu, esse negócio é inconstitucional. Nós vamos fazer que isso aí vai para a mídia. Alguém vai entrar com uma ADI no Supremo dizendo que essa lei estadual é inconstitucional, porque não é sistema penitenciário. O pessoal queria enquadrar aqui, checa comigo. 24, inciso 1º, direito penitenciário. Ah, vamos enquadrar dizendo que é direito penitenciário. Filho, isso não é direito penitenciário, isso é processo penal, filho. Mas vamos falar que é. Tá bom, vamos falar que é. Não vai colar um trem desse. Adivinha, o Supremo disse que a lei era inconstitucional. Tudo bem aqui, moçada? Do mesmo jeito, foi mexer, aliás, puxaram outros exemplos, né? Diziam, em matéria de procedimentos, em matéria processual. Não é procedimento. Isso é processo, você disciplinar, como é que vai ser feita uma oitiva, uma audiência. Não é procedimento, é processo. Beleza? Tá. Daí, falaram também, vamos criar um regime disciplinar diferenciado, um RDD. O cara que for do mal, da facção X, a gente bota num cubículo lá, sem água, sem sol, sem nada, sem alimentação, né, cliente? Deixa o cara sofrendo lá. Tranquilex? Lei estadual que fez isso. A mesma justificativa. É direito penitenciário. Não é, cara. Isso é processo penal. Tudo bem até aqui, moçada? Joinha? O que o Supremo disse dessas duas leis do Estado de São Paulo? Constitucionais ou inconstitucionais? Rápido. Inconstitucionais. Tranquilex? Mas foi legal que foi para a mídia, o pessoal alterou o Código de Processo Penal e a própria Lei de Execução Penal para prever o RDD. Então, vocês quando estiverem advogando, vocês como constitucionalistas, vocês vão saber que a lei é inconstitucional. Só que a gente tem que fazer, criar um factoide para chamar para a mídia. E chamando para a mídia, pode ser que alguém legisle corretamente. Então, várias coisas que você percebe no dia a dia, você sabe que não vai dar certo. Quando você estiver advogando para alguém, o cara vai ser condenado, velho. Não tem como escapar. Então, faz o seguinte, vamos procrastinar o feito. Pede para ouvir aquele cara não sei quem, que era amigo de um cara que está lá nos Estados Unidos. É precatória ou rogatória? Demora ou não demora? Demora e fala que é imprescindível ouvir aquela testemunha. Já ganhou 6 meses a 1 ano nessa brincadeira. Percebeu? Você quer que a pessoa não seja encontrada. Fala para mudar de endereço, não receber. Às vezes você não percebe assim, pô, o cara é tão famoso, ninguém consegue notificar o cara daquela audiência, não é assim? O oficial de justiça vai uma vez, 2 vezes, certifica. Não encontrei, não é triste. Mas o cara está de má vontade para procrastinar o feito, filho. Vocês não estão aqui para salvar o mundo. Estão aqui para ter uma vida melhor e, se possível, ajudar o país a ser melhor também. Tranquilex? Bom, aqui, com relação ao artigo 24. A superveniência de lei federal suspende. Grifa a palavrinha suspende, filho. Suspende a estadual no que for contrário. Suspende a estadual no que for contrário. Então não é só suspende, mas só suspende no que for contrário. E não se esqueça, a União faz normas gerais. Até aqui, beleza? Joinha? Tá. Isso foi perguntado na primeira fase, pode ser perguntado na segunda. Joinha? Vamos para frente. Competência legislativa concorrente, artigo 24. B4. B4. Competência legislativa local. Falou só legislativa local? Adivinha. Artigo 30, inciso 1º da Constituição. Artigo 30, inciso 1º é a competência dos municípios, filho. É competência dos municípios. Competência legislativa local, artigo 30, inciso 1º. Grifa, por favor. Está aí no artigo 30, inciso 1º, interesse local, não está? Vamos grifar então o interesse local, moçada? E vamos colocar um exemplo no seu caderninho, por favor. Local. Checa no artigo 30, inciso 1º, por favor. Compete ao município legislar sobre interesse local. Tudo bem?
Nós vamos colocar 2 exemplos no seu caderno campeões de concurso. Primeiro, pode legislar sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Legislar sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Me diga, meus queridos amigos, quem é que expede alvará de funcionamento do boteco? O município. Quando pegou fogo na refinaria, não sei onde, na boate, não sei o que lá. Tem a ver com o município ou não tem? Rápido? Tem, porque eles pediu o alvará de funcionamento. Além do alvará de funcionamento do município, tem a questão dos bombeiros também. Mas no nosso país, será que todos os órgãos públicos estão legalmente instituídos? Regulamentares, você acha? Tem uma porrada que não tem, filho. Uma pancada. É que vai para a mídia, quando morre, infelizmente morreu mais uma moça lá em Santa Maria, quando morre mais uma pessoa, uma tragédia, que coisa tal. Mas tem um monte de coisa que acontece aí, você vai na boate, vai na festa junina no colégio municipal, no colégio estadual. Adivinha? Tem várias vias de escape se pegar fogo na bagaça? Se pegar fogo na barraca do churrasco lá, da linguiça? Não tem, cara. Vai morrer um monte de gente lá. Ensaio de escola de samba, né? Escola de samba. Então tem muitas coisas erradas aí que só vai para a mídia quando interessa. Ou quando você é advogado chato e ingressa com uma ação. Beleza? Só que você acionou a prefeitura, daí aparece fiscal no seu escritório. O senhor tem alvará? É aquele negócio, né? Pau que bate em Francisco, bate no Chico também, né? Bom, vem aqui. Competência legislativa local, tudo bem, moçada? Joinha? Olha o inciso 2º. Olha o inciso 2º. Competência suplementar, né? Suplementar, não é isso? Chega comigo, artigo 30, inciso 2º, filhão. Suplementar a legislação federal e estadual no quê? Couber. Põe no caderninho de vocês, cuidado. Eu vou colocar aqui, caneta vermelha aqui. Cuidado. Cuidado. 2 pontinhos. O município, não pode esquecer isso, hein, Felipe? O município pode legislar, sobre competência legislativa concorrente. O município pode legislar sobre competência legislativa concorrente. Tudo bem? O município pode legislar sobre competência legislativa concorrente desde que seja no interesse local e suplementando as demais. Isso que está na lousa, que está no seu caderno agora, de certo modo é só você fazer uma hermenêutica, uma interpretação constitucional. Chega comigo. Se caísse na sua prova, como já caiu em segunda fase. Eu tenho um município que a atividade econômica lá gira em torno da pesca. É um município pesqueiro. Tá? Tudo naquele local gira em torno da pesca. Pesca, que tema que é? Competência que é pesca? Concorrente. Pergunto, olha o artigo 30, inciso 1º. Nesse nosso caso, o município que vive da pesca tem interesse local em legislar sobre o tema? Tem ou não tem? Rápido? Tem. Olha o inciso 2º. Será que uma lei municipal que estabelece, regulamenta a pesca, pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber? Pode ou não pode? Quer dizer que no âmbito do meu município, eu posso legislar sobre pesca se o tema de interesse local e estou suplementando as demais. Então, pensa os senhores, são advogados, estão assessorando lá, foram contratados para assessorar, fazer um parecer de uma lei municipal sobre pesca. O que você tem que justificar? Que a pesca é uma atividade predominante do ponto de vista econômico, entenda, é interesse local, e essa legislação municipal, adivinha, pode contrariar ou não as demais? Não vai contrariar. Então, adivinha, você pode copiar a legislação federal sobre as normas gerais, copiar a legislação estadual com relação às normas estaduais e especificar, no seu caso, lá só faz pesca de tarrafa, por exemplo. No município vai ser realizada pesca de tarrafa, assim, assado. Até aqui, beleza, moçada?
Então, checa no caderno. O município pode legislar sobre competência legislativa concorrente, desde que seja o interesse local e suplementando as demais. Entre parênteses, você pode colocar artigo 30, inciso 1º, como fundamento, né, filho? Artigo 30, inciso 1º, combinado com o inciso 2º, deu certo? Artigo 30, inciso 1º, combinado com o inciso 2º, artigo 30, inciso 1º, combinado com o inciso 2º. Leiam, vê se está certo. Leia o texto no VAD, o inciso 1º com o inciso 2º. Leia o artigo 30, inciso 1º e o artigo 30, inciso 2º. Tudo bem? E podemos combinar também com o parágrafo 2º do artigo 24. Dá uma olhadinha no parágrafo 2º do artigo 24, filhão. Lá está dito que lei estadual pode suplementar a federal. Sim ou não? Rápido. Sim, então se a lei estadual pode suplementar a federal, o município pode suplementar a estadual e a federal. Essa já foi uma questão de prova. Beleza? Que mexe com competência. Tranquilex? Eu acho que eu respondi alguma coisa. Bom, parabéns. Isso mesmo. B4, B3, B4 local. Aliás, está faltando um pouco para acabar. B5. B5. Competência legislativa cumulativa. Artigo 32, saúde, filhão. 32, parágrafo 1º. Com esse pulmão podia ser mergulhador, hein, filho? Parabéns, hein? Competência legislativa cumulativa. Competência legislativa cumulativa. Artigo 32, parágrafo 1º. Não precisa ficar vermelho, não, hein? Muito bem. Checa para mim, minha senhora. Se no artigo 32, parágrafo 1º, lá está dito da competência do Distrito Federal. Checa para mim, artigo 32, parágrafo 1º. Veja se lá está dito competência do Distrito Federal. É isso mesmo? Então, 32, pode sublinhar, por favor. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, grifa DF, grifa estados e municípios. DF, grifa estados e municípios. Tranquilo? Então, uma lei distrital pode ter conteúdo estadual e municipal. Filhão, lei distrital. Se falou lei distrital, adivinha, é lei feita no Distrito Federal. Lei distrital pode ter conteúdo estadual e municipal. Lei distrital pode ter conteúdo estadual e municipal. Lei distrital pode ter conteúdo estadual e municipal. Todo mundo junto? Beleza? Vamos pensar na prova, moçada? Então é o seguinte, ó. Pergunto, senhores. Uma CPI feita na Assembleia Legislativa. É uma CPI estadual. Uma CPI feita numa Câmara Municipal. É uma CPI municipal. Cada um pode investigar a sua respectiva área, não é isso? CPI na Assembleia Legislativa, matéria estadual. CPI numa Câmara Municipal, matéria municipal. E uma CPI criada na Câmara Legislativa? Se a Câmara Legislativa tem a ver com o Distrito Federal. Lembra que eu comentei com vocês? A única CPI no país que pode investigar matéria estadual e municipal ao mesmo tempo são CPIs criadas na Câmara Legislativa. Por quê? O DF tem competência legislativa cumulativa. Pode legislar sobre matéria estadual e municipal. Então põe a dica no caderno. Cuidado. CPI distrital é aquela criada na Câmara Legislativa. Então, falou em CPI distrital, moçada. CPI distrital é aquela criada na Câmara Legislativa. CPI distrital é aquela criada na Câmara Legislativa. E, por favor, grifem Câmara Legislativa. Os senhores concordam? Lembra que eu fiz a estrutura do Poder Legislativo? Câmara Legislativa, esse nome Câmara Legislativa, põe entre aspas, só existe no Distrito Federal. Não vai confundir com Casa Legislativa. Câmara Legislativa só tem uma e fica no Distrito Federal. Tranquilo? Como é que o seu examinador vai fazer a prova? Filho, se eu tenho uma CPI distrital ou se eu tenho uma CPI criada na Câmara Legislativa, são as únicas CPIs no país que podem investigar matéria estadual e municipal, óbvio, no âmbito do Distrito Federal. Põe, escreva. Só as CPIs distritais, podem investigar, matéria estadual e municipal ao mesmo tempo.
Só CPIs distritais, aquelas feitas no âmbito do Distrito Federal, podem investigar matéria estadual e municipal ao mesmo tempo. Professor, quer dizer que se eu sou advogado de um investigado, estou lá, esse meu investigado está sendo objeto de uma investigação de uma CPI estadual. E a CPI estadual quer investigar os repasses ou as verbas vinculadas à IPTU. Uma CPI estadual pode investigar matéria vinculada à IPTU rápido? Não, porque IPTU, que tipo de imposto que é? Municipal, quem tem que investigar esse trem? O município, filho. Liminar em HC para trancar o andamento daquela CPI contra o seu cliente, porque o objeto da matéria é diverso daquela que a CPI tem competência. Até aqui, beleza? Agora eu pergunto, CPI distrital pode investigar matéria estadual e municipal? Pode ou não pode? Aonde? Dentro do Distrito Federal. Por quê? Dentro do DF, o DF pode legislar sobre matéria estadual e municipal ao mesmo tempo. 32, parágrafo 1º. Todo mundo junto aí? Vamos trazer esse trem para a DI. Lembra a DI? Pergunto, se eu tenho uma lei distrital que contraria a Constituição Federal, cabe a DI no Supremo? Vou repetir, eu tenho uma lei distrital, uma lei feita no Distrito Federal, que contraria a Constituição Federal. Cabe a DI no Supremo? Cabe ou não cabe? Rápido, convicção, porra. Cabe sim, beleza. Eu tenho uma lei distrital que contraria a lei orgânica do Distrito Federal. Uma lei distrital que contraria a lei orgânica do Distrito Federal. Cabe a DI no TJ do DF? Cabe ou não cabe? Cabe se essa lei distrital tiver conteúdo estadual ou municipal. Beleza? Pergunto, eu tenho uma lei distrital que tem conteúdo municipal. Então, uma lei feita no Distrito Federal que tenha conteúdo municipal. Cabe a DI no STF? Não, por quê? Porque não tem previsão legal. Agora, se a lei distrital tem conteúdo federal, conteúdo estadual, uma lei distrital com conteúdo estadual, cabe a DI no STF? Cabe. Onde está a DI? Rápido. Onde está a DI? A DI no Supremo. Onde é que está? 102, inciso 1º, é isso? A linha A. Tá firme aí? A linha A, né? Joinha. Lei ou ato normativo estadual, não é isso? Federal ou estadual. Tem municipal aí? Não. Cabe a DI de lei municipal que contraria a Constituição Federal no Supremo? Não, por quê? Não tem previsão legal. Se a lei distrital tiver conteúdo estadual e contrariar a Constituição Federal, cabe a DI aonde? No Supremo. Tranquilo? Porque a lei distrital aí assemelha-se à lei estadual. Tudo bem até aqui, moçada? Joia. Bom, para fechar o tema, competência. B6, competência legislativa residual. Artigo 25, parágrafo 1º, é a competência dos Estados-membros. Competência legislativa residual, é competência dos Estados-membros. Adivinha, é o que sobrou, cara. Competência legislativa residual, artigo 25, parágrafo 1º, é a competência dos Estados-membros. É o que sobrou. Na prática isso é um inferno? Na prática isso é um inferno. Tudo bem até aqui, moçada? Então pense comigo. O que está no artigo 21, da União, beleza? O que está no 22, da União, mas ela pode emprestar competência para os Estados, beleza? No 23, todo mundo pode legislar. No 24, da União, normas gerais, os Estados podem suplementar. Tranquilo? No 30, dos municípios, não se encaixou em lugar nenhum. Pode ser competência estadual. Agora, antes de avançar, porque competência é o que cai, né? Aqui entre nós, se cair na sua prova, vai ser competência ou privativa ou concorrente. Eu gosto de perguntar disso. Beleza? Porque tem regras de aplicação da concorrente nos parágrafos e tem da privativa a questão da lei complementar com relação a normas gerais. É por aí que ele vai. Tudo bem daqui, moçada? Bom, professor, com relação à competência, o principal está aí. Aliás, tem alguém que falou que perdeu o sinal. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. O pessoal lá de Chapecó. O pessoal caiu o sinal quando você falou da segunda dica da reclamação. Então, recapitulando o Brasil inteiro. Quando você fala reclamação, adivinha. Tem que preservar ou garantir as decisões do STF ou do STJ. Né? Isso, reclamação pode ser para o STF ou para o STJ. No caso de súmula vinculante, vai aparecer o texto da súmula vinculante, que é a súmula vinculante tal e tal tema, e além disso, para preservar a competência ou restabelecer os argumentos da súmula vinculante, vou usar reclamação.
Tudo bem até aqui? Me diga rápido, reclamação, qual que é o artigo da Constituição com relação ao STF? 102, inciso primeiro, a linha L. Tem uma lei própria que mexe com o processo no STF? Qual o número dela? 8.038/90. Vamos encarar com a petição inicial. Qual artigo de qual código? Vamos usar o 282 do Código de Processo Civil. Beleza, então está respondendo a pergunta aí de Chapecó. Santos está chapado, cheio de gente. Obrigado, um abraço pessoal de Santos aí. Sempre firme e forte aqui. O Edu pergunta aqui para mim, por causa do Eduardo. Na reclamação, não existe diferença nos pedidos quando se refere à desobediência, à súmula e decisões conforme a Lei 11.417, no artigo 7º? O Edu, basicamente, quando se fala em reclamação, é fazer cumprir aquela decisão. Ou você não vai aplicar aquela norma, vai aplicar aquela norma, vai fazer afastar aquela decisão, afastar aquele ato administrativo, viu, filhão? Deixa eu ver aqui, o que mais? Turma de Constitucional de Santana 100%, beleza, firme forte. O senhor está disfarçado de corintiano? Não, minha calça é azul, não é preta. Larará. Essa barriga de sexo, vamos malhar? Deixa eu ver aqui, quem é o cara? O Edu, vai se fuder você. Vem trocar porrada comigo no estacionamento aqui, seu arrombado do caralho. Fiquei irritado não? Acho que não, né? Brincadeira, viu, Edu? Brincadeira. Mas não passe perto de mim. Não venha no raio de ação, por favor. Cada uma, os caras são foda. Homem é ciumento, né? As moças, quer ver as moças aqui, até Twitter. Ai, cada vez mais lindo o gato selvagem. Quem é essa aqui? Selma Regina. Ah, beleza, bonitinha e tal. Meio arrombado, barriga, cabeça do... Aliás, parabéns por esse comentário. Deixa eu só pegar aqui o seu IP para saber quem você é, para você nunca mais passar em concurso nenhum. É lógico que não ia fazer isso com você, é brincadeira, tá? Não precisa deletar a mensagem. Se fecha, seriedade. Muito bem. Mande um beijo para a Larissa e para a Isabela aqui de Belém. Estamos nos esportes constitucionais. Um beijo para as mulheres maravilhosas de Belém e tal. O artigo 22 compete praticamente a União legislar sobre, coloca a União, é do Congresso. Ah, tá. Então minha amiga, deixa eu ver aqui. A minha amiga Clá, ela pergunta assim para mim. Professor, essa competência que está lá no artigo 22, né? Se é competência do presidente ou do Congresso. Vamos pensar o seguinte, ó. O que está no artigo 22, beleza? Que diz respeito à criação de órgãos, de entes, ou que se enquadre no artigo 61, parágrafo 1º, quem dá início é o presidente da República. Tranquilo? Se é uma norma que lá está, no artigo 22, que vai precisar, se eu vou propor uma ação, por exemplo, e eu preciso saber quem é que vai fazer a norma, lembra? A iniciativa pode ser do presidente da República, quem vai trabalhar para a criação da norma é o Congresso Nacional. Câmara dos Deputados e o Senado. Então pode ser que o assunto seja de iniciativa do presidente e vai ter que ter atuação no Congresso Nacional. E aquilo que nós falamos, o que aumenta não prejudica. No polo passivo de uma ação a gente coloca o presidente, cabe a ele apresentar o projeto, e o Congresso, que caberá a quem? Votar na Câmara e no Senado para que a norma venha a existir. Beleza? Acho que essa é a pergunta da moça aqui, também já foi. Manda um abraço para os alunos de Feira de Santana. Então um beijo para a mulherada maravilhosa de Feira de Santana aí. Vamos para o que interessa. Os caras são folgados. Muito bem. Filhão, vamos fazer então agora aí, bem as dicas do Clint. Clint, as dicas da Gabi sobre as correções aí. E a importância do simulado e etc. Tal. E o simulado vai depender da unidade de vocês, viu? Vai ter simulado que vai ser feito à tarde, algumas unidades, sim, simulado vai ser feito de manhã. Vai depender da unidade de vocês aí. Vejam na sua unidade, por favor. Mas eu imploro para você fazer o simulado. Mais de uma vez a gente acertou a peça do simulado na prova oficial. Quando foi a DIV, foi a mesma coisa. Na última prova a gente pediu o MS coletivo, caiu o MS, cara. Então o pessoal sabia a estrutura da peça. Beleza? Clint. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Eu sei que o pessoal já falou ontem alguma coisa sobre as questões, sobre a peça. Como sempre, eu falei isso desde o começo do curso, a gente sempre vê uma evolução, vocês seguem as dicas, a fundamentação está ficando cada vez melhor. O que amanhã, durante o simulado, vocês vão ter a oportunidade de treinar a fundamentação, a possibilidade. O que a gente tem notado, aquilo que eu tinha falado na semana passada, é que muitas vezes vocês fundamentam tão bem que acaba estourando o espaço. Então vocês vão ver amanhã, quando fizerem o simulado, que tem um tempo e um espaço de prova limitado para poder indicar a fundamentação. Tá? Então, a fundamentação está muito boa, ela está ficando cada vez melhor, tem que trabalhar um pontinho ou outro, que a gente faz os comentários lá no sistema, mas a fundamentação, como eu disse, está ficando bem legal. Porque, no final das contas, no dia da sua prova, né, como o seu examinador ele vai corrigir? Ele vai ter a sua prova e vai ter um espelho de correção. O que ele vai fazer é
ticar na sua prova aquilo que você colocou de acordo com o espelho de correção. Por isso que a gente sempre bate na tecla, coloquem o máximo de fundamentos possíveis. Tem texto de lei, coloca o texto de lei. Tem portaria, coloca a portaria. Né? Óbvio, não vai ter portaria no seu vademecum, mas o que tiver de lei, de dispositivo constitucional, de tratado de direitos humanos, coloca. Porque é uma questão de probabilidade. Quanto mais coisas você colocar, maior a chance de você ter colocado aquilo que o seu examinador quer. Tá bom? Com relação à peça, eu sei que o pessoal já falou ontem alguma coisa sobre a correção. Eu só vou aqui, o que eles já tiverem falado, desculpa por repetir, e o que eles não tiverem falado fica aqui então como dica. Muita gente errou a legitimidade passiva do mandado de injunção. Na verdade não é que errou, é que não colocou os dois, que era o Congresso e o presidente. Tá? O raciocínio até foi legal. Ah, mas é o presidente que propõe a lei, ele que tem iniciativa privativa nesse caso. Mas mesmo assim, a lei que vai sair, ela é editada pelo presidente, que vai propor e depois sancionar o projeto de lei, mas ela vai tramitar perante o Congresso Nacional. Na dúvida, coloca todo mundo. A gente teve um caso que a gente teve muita dúvida aqui do pessoal também, que gerou muita polêmica quando saiu a prova, que era aquele caso da universidade particular, lembra? Que a universidade particular, ela tinha... Na verdade, o indivíduo estava num programa de financiamento de bolsa de estudo e foi indeferido lá o pedido dele de ingresso no programa de bolsa de estudo, então ele não conseguiu fazer o curso. Vocês tiveram um exercício desse, e isso foi uma questão que caiu no exame de ordem faz um tempo. Na verdade, foi a peça do exame de ordem, acho que há uns 2 ou 3 exames, mais ou menos. O que aconteceu? Ali, a FGV considerou a União, né, o governo federal, e a universidade particular. Teve uma puta polêmica se a universidade particular tinha ou não que estar no polo passivo. A FGV considerou a universidade particular no polo passivo, embora na nossa visão tivesse incorreto. Na dúvida, gente, coloca todo mundo. É o que é melhor para o seu cliente. Coloca todo mundo. Coloca o Congresso, coloca o presidente. Se tem um mínimo de fundamento, coloca todo mundo. Tá ok? O pedido tem que ser sempre específico. O seu pedido não pode ser um pedido genérico. Quero a procedência do pedido, ponto. Não, tem que ser sempre específico. Tanto o pedido liminar, quanto o pedido de mérito. Então, você jamais vai colocar a concessão da liminar, ponto. Você vai sempre utilizar a concessão da liminar para o fim de... E aí você especifica de acordo com o caso concreto. A mesma coisa o pedido de mérito. Procedência do pedido, confirmando a liminar, para o fim de. Ok? Sempre tem que ter essa especificidade, seja na vida prática mesmo, seja para o exame de ordem. No caso do mandado de injunção, o pedido específico era a procedência do pedido ou a concessão da ordem de injunção para o fim de sanar a omissão, no caso concreto, com a aplicação da lei, eu não lembro agora exatamente o número da lei, a 7.783 de 89. Então tinha que pedir isso, tinha que pedir a aplicação de efeitos concretos à decisão. Tá, okay? Porque esse que é o diferencial do mandado de injunção hoje, que é a possibilidade de efeitos concretos da decisão, a posição concretista do mandado do Supremo Tribunal Federal, tinha que ter isso na sua peça, tá bom? O que mais? Eu vi que algumas pessoas pediram para juntar documentos, cópia do ato impugnado. Por quê? Porque utilizaram o raciocínio da analogia da lei do mandado de segurança, que fala que tem que ter cópia do mandado impugnado. Uma observação, lembra que você está tratando de mandado de injunção, é um ato omisso, né? Não tem ato impugnado, você está combatendo exatamente a omissão. Então, como é que você vai juntar cópia de documento que comprova a omissão? A princípio, não poderia. Lembra, pessoal, que a aplicação por analogia, na verdade, a aplicação da lei do mandado de segurança é naquilo que for compatível com o mandado de injunção. Tá, ok? Lembrando também que não tem condenação em custas do mandado de injunção, isso é posicionamento pacífico do Supremo. Algumas pessoas pediram condenação em custas, não tem condenação em custas no mandado de injunção. Na verdade, aqui uma observação para vocês. A gente notou que vocês estão usando bastante os modelos do livro de prática. É muito importante usarem os modelos do livro de prática. Só que não fiquem só neles. O curso ele vai evoluindo, está chegando aí na reta final, amanhã você já tem simulado. Então é importante que vocês usem o modelo que está no livro simplesmente como um ponto de apoio. Tá? A dica é sempre, façam por conta própria, depois comparem com o modelo, tá? Ajustem o que tem que ajustar e aí vocês jogam no sistema. Mas sempre procurem fazer por conta própria com as suas palavras. Porque lembra, modelo vocês não vão ter no dia da prova. O mesmo vale na hora de citar julgados e autores específicos. Algumas pessoas colocaram, no caso do mandado de injunção, conforme o Supremo decidiu no mandado de injunção 780.
Legal, você pesquisou o mandado de injunção, você viu a decisão, etc. Mas você não vai ter isso no dia da prova. Então procura fazer sempre com as condições que você vai ter no dia da prova, tá bom? Amanhã é a oportunidade de treinar as condições reais de prova, seja com relação a cansaço, tempo de deslocamento. O simulado vai começar 13h aqui pra gente, horário de Brasília, tá? 13h, horário de Brasília. Então, é importante você chegar cedo. Óbvio que ninguém vai impedir vocês fazerem a prova se vocês chegarem 1h05, 1h10, 1h15. No dia da prova vão. Tá? No dia da prova, você chega lá 1h01, não vai fazer a prova. Tá? Então, procurem chegar cedo exatamente para já ir treinando essa pontualidade. O que mais? Com relação às questões, as fundamentações, como eu disse, elas estão muito boas. Tá? Elas estão muito boas. Só uma observação, na verdade, 2 observações que eu notei. O seguinte. Cadê? Perdi. Aqui, voltou. Na primeira questão, que falava do Estatuto da Ordem e tal, houve uma certa confusão de algumas pessoas a respeito de qual norma que a gente estava perguntando se era constitucional. Se era a norma do 5º, inciso 13, tá? Ou se era o Estatuto da OAB. Era o Estatuto da OAB. Tá? A norma que a gente estava querendo questionar a constitucionalidade era o Estatuto da Ordem. Algumas pessoas fundamentaram dizendo o 5º inciso 3º não é, o 5º inciso 13 não é inconstitucional porque se trata de norma do poder constituinte originário. Veja, o raciocínio está certo. Não é inconstitucional porque é norma do poder constituinte originário. Mas não era isso que a gente estava perguntando. Tá bom? O que mais? Não, era só isso. Era só isso com relação à peça, com relação às questões. Lembrando, amanhã os senhores têm simulado, tá? Como eu disse, 13h tem que estar aqui. Importante, acho que alguém perguntou no Facebook, eu aproveito para passar para todo mundo. Professor, se minha peça, seja no simulado, seja na prova, ela tiver petição de interposição e razões, o que eu faço? Eu faço a petição de interposição numa folha, pulo todo aquele espaço e faço na seguinte, ou simplesmente passo um traço? Gente, você tem 5 folhas de prova só, tem que economizar espaço. Se for o caso, passa um traço e continua. Tá? Não precisa pular, se tiver um pedação assim de espaço ainda na sua prova, para fazer as razões do seu recurso numa outra folha. Simplesmente passa um traço, continua, o seu examinador vai entender que você está falando de razões em uma outra folha. Tá ok? Nos vemos aqui amanhã, vou estar aqui com o pessoal do presencial. Cheguem cedo também, porque geralmente o Darlan ou algum outro professor passa as orientações para o simulado, tá? Ele dá as dicas, passa aqui algumas orientações um pouquinho antes, tá certo? Tragam o material que vocês vão usar no dia da prova, e só ele, tá? O livro de prática não, o Vadmecum, o Vadinho, caneta, água, lanche, etc, etc. Tá ok? Estamos aqui à disposição. Forte abraço. Obrigado, Clint. Vamos, Gabi. Suas dicas do simulado, filha. Oi, boa noite a todos. É muito importante vocês realizarem o simulado, porque vai ser um momento que vocês vão ter a noção do tempo para realizar as questões, o cansaço, que é muito grande durante a prova, noção de espaço, porque às vezes a letra não cabe na folha de respostas. Então é muito importante esse momento para vocês se prepararem para a prova, para não ser uma surpresa na hora de realizar o exame. É isso. Obrigado. Papaléguas, né? Vamos nós aí. Meus amigos, no seu caderninho, vamos fazer uma revisãozinha rápida de tudo que a gente viu até agora. Então larga a caneta, deixa só trabalhar com a mente aqui, filho. Então é o seguinte, filhão. Nós vimos que existem os remédios constitucionais, as ações do controle e também existe a possibilidade de reclamação. Tá? Vamos começar com os remédios constitucionais. Então pensa comigo. O seu cliente está preso, foi preso ilegalmente ou abusivamente pelo Estado. Não precisa de advogado, qual remédio? A habeas corpus, lembrando que sempre para a autoridade superior àquela que prendeu indevidamente ou ilegalmente. Precisa de advogado? Não precisa de advogado. Tem valor da causa? Também não precisa colocar, mas na dúvida você coloca R$1.000. Até que beleza? Tá. O seu cliente quer ter acesso a informações dele que estão em um órgão público ou de caráter público. Isso que é na primeira fase. Qual o remédio? Habeas data, precisa ou não de advogado? Precisa de advogado. Tanto no habeas data quanto no habeas corpus, é petição inicial. Vamos usar o artigo 282. Importante no habeas data, inclusive caiu na sua primeira fase. Lembra que eu preciso pedir administrativamente. Eu preciso esgotar a via administrativa para ter acesso às informações. Ou demonstrar para o magistrado que eu pedi administrativamente para ter acesso às informações. Tranquilo? O habeas data vai depender da autoridade que está envolvida na negativa de fornecer informações para vocês. Se é uma autoridade estadual, juiz de direito estadual. Se é uma autoridade federal, juiz federal. Até aqui, beleza? Se for autoridade com foro competente, chega para mim, abre o seu VAD.
Vamos ver lá. Meus amigos, pergunto para vocês. Habeas data contra ministro de Estado. Onde é que será que é o trem? Habeas data contra ministro de Estado. STJ? Qual o fundamento? 105, inciso? Primeiro, qual a linha? A linha? B de bola? B de bola? Beleza. Tá. Habeas data contra o presidente da República. Aonde? Habeas data contra o presidente da República. Estão dizendo que é o STF, mas eu quero o fundamento, filho. 102, parabéns. Inciso primeiro, parabéns. Está indo bem. Tem algum inciso específico que fala de habeas data? D de dado? D de dado? Tudo bem daqui, moçada? Joinha. Então, habeas data aí, cuidado que pode ter habeas data para alguém que tenha foro prerrogativo de função. Tranquilex? Pode fechar o VAD aqui, que daqui a pouco a gente vai perguntando, você vai abrindo. Pensa comigo. Eu sou advogado de um eleitor. Eleitor é quem faz o quê? Vota. Tranquilo? Quem é que vota facultativamente? Vota se quiser, se não quiser, não tem nenhuma punição. Maior de 16, maior de 18, os maiores de 70 anos e os analfabetos. Analfabeto, será que tem que ter alguém junto com ele, arrogo, para assinar? O que você acha? Ou ele contrata um advogado que vai lá e propõe. O advogado pode fazer às vezes daquela pessoa que está sendo arrogo pelo cliente. Não sei, agora me deixou confuso. Ótimo, depois você pesquisa então. Mas a ideia é que o analfabeto contratou um advogado para propor uma certa ação, tá? Para impetrar uma ação para proteger o patrimônio público. Então, aqueles que votam facultativamente, se vota facultativamente, é eleitor, concordam? Se é eleitor, é cidadão. Cidadão pode propor ação popular? Pode ou não pode? E se o cara é deputado, senador, vereador, ele é cidadão? É lógico que é. Tranquilex? Então, o cidadão pensa, o eleitor, o cidadão, o deputado, o prefeito, o governador, essas pessoas têm esses cargos, se estão lá é porque podem votar, então eles são cidadãos. Beleza? Proteger o patrimônio público. Pergunta, a ação popular pode ter uma pessoa, duas ou até mais pessoas no polo passivo? Até mais pessoas, cara, pode ter várias pessoas, adivinha? Nós vamos qualificando cada uma delas. Para qualificar, adivinha, vou ficar perdido? Não. Qual que é o artigo de qual código que me ajuda a saber quem é que eu tenho que colocar na qualificação? 282, me acha, filho? 282, qual que é o inciso? Tem lá, nome, né? Nome, profissão. Eu preciso ficar perdendo tempo com isso? Não. Se eu faço, então pensa comigo, você está fazendo um simulado lá, ou uma prova qualquer, e aparece lá, você tem que qualificar alguém. Eu vou no 282, está lá. Nome, não é isso? Estado civil, profissão, não é isso? Residência, precisa perder tempo? Não, está de graça aí no Código de Processo Civil. Quais são as pessoas? Professor, eu não quero perder tempo, eu vou colocar a qualificação completa. Beleza. Eu nunca vi ninguém perder ponto por isso, mas nossa recomendação, faça aquilo que está na legislação. Beleza? Aí, professor, mas se eu fizer isso, vai faltar espaço para fazer a peça. Então põe a qualificação completa. O que nós orientamos é que você faça a qualificação. O nome do imbecil, entre parênteses, né? Nacionalidade, estado civil, profissão, residente e tal. Beleza? Joinha? Tá. Pode fechar o VAT. Vem comigo. Então, a ação popular, um cidadão vai contratar um advogado para impetrar a ação popular para proteger o patrimônio público, histórico, cultural e meio ambiente. Me diga, a ação popular põe alguém na cadeia? Sim ou não? Rápido. Não, o que eu quero fazer? Proteger o patrimônio público. Eu quero suspender aquela licitação, eu quero que seja devolvido aqueles valores que foram pagos indevidamente, eu quero restituir o patrimônio público que foi lesado. Até aqui, beleza? Tá. Pensa agora, vocês são advogados de uma associação civil de moradores não sei de onde, e vocês querem proteger o meio ambiente para todo mundo. Qual que é a ação? Ação civil pública. Tem lei própria de ação civil pública? Qual o número dela? 7347 de 1985. Pessoal, se você tiver que denunciar, aliás, entrar com uma ação civil pública para demonstrar improbidade administrativa, seria uma questão bem difícil, muito mais próximo de administrativo, você tem que entrar com uma ação civil pública para demonstrar a improbidade administrativa que está prevista em outra lei. Então o instrumento é a ação civil pública, beleza? Mas a lei que trata da improbidade administrativa é outra. Qual o número da lei? Qual o número da lei de improbidade administrativa, cara? Qual o número da lei de improbidade? Porque se não cair como peça, pode cair como fundamento de resposta. Qual que é o número da lei que estabelece a improbidade administrativa? Muito bem, Lei 8429. Tranquilo? Lei 8429 é uma lei específica que detalha
a improbidade administrativa. Me checa aí se nessa lei 8429, se tem prazo prescricional para demonstrar improbidade administrativa para condenar um imbecil por improbidade administrativa. Quantos anos são? Se é que tem. Se não tem, deixa quieto. Mas pense comigo. Aí não tem, né? No Vadinho não tem? Ah, você veio. Então, será que improbidade administrativa tem prazo? Qual o prazo que eu tenho que demonstrar para a improbidade administrativa? Não estou falando da ação civil pública, estou falando da improbidade. A 8429. Não tenham pressa porque é a segunda fase. Eu sei que a aula está acabando, mas dá tempo para a gente ver tudo o que eu quero ver com vocês. Qual que é o artigo? Artigo 23 da Lei 8429. Cuidado, se tiver alguma questão que fala de improbidade administrativa, a Lei 8429 tem prazo prescricional. Qual é o artigo? No artigo 23, filho. Artigo 23. Isso seria um complicador, mas é uma coisa muito mais afeta a administrativo do que constitucional. Eu tenho que impetrar, propor uma ação civil pública para demonstrar improbidade administrativa. Tranquilex? Não esquecendo do prazo prescricional de 5 anos aí. Joinha? Tá. Então, vem aqui comigo. Vimos habeas corpus, habeas data, ação popular, ação civil pública. Filhão, simples. Eu tenho direito líquido e certo, não é caso de habeas corpus nem de habeas data. Mandaram D? Segurança, como é que ele pode ser? Individual ou coletivo? Artigo 5º, inciso 69, artigo 5º, inciso 70. A lei adivinha, 12.016. Indeferida liminar no MS, cabe o quê? Agravo do quê? Instrumento. Da sentença que põe termo à ação, no caso o MS, cabe o quê? Apelação. Se é omissa, embargo de declaração. Tranquilex até aqui? Tá. Mandado de segurança, individual ou coletivo, também já temos até a lei que trata do trem. Pense comigo. Eu tenho direito previsto na Constituição que não foi regulamentado e eu quero entrar com uma ação para proteger o meu cliente para que ele consiga exercer aquele direito. Mandado de injunção. Tem liminar? Tem liminar em mandado de injunção? Não, não tem liminar em mandado de injunção. O Supremo não admite. É um posicionamento jurisprudencial. Não se admite liminar em mandado de segurança. Mandado de injunção. Não se admite liminar em mandado de injunção. Beleza? É posicionamento do STF. Por quê? Frescura deles. Quando eu for para lá, vou mudar isso aí. Então, daqui a uns 20 anos eu mudo isso. Mas, por enquanto, não tem liminar em MI. Tranquilo até aqui? Ele não quer, não admite. Joinha? Tá. Pessoal, pensa comigo. Filhão, eu tenho um direito previsto na Constituição que não foi regulamentado. Tá? Está consta do nosso anunciado de questão que quem quer propor a ação é o Procurador-Geral da República, visando buscar regulamentar aquela lei para proteger todos os brasileiros. Eu tenho um direito previsto na Constituição, que depende de lei, a lei não foi feita, quem vai propor a ação é o PGR. Qual a ação? A de impor omissão. Tem liminar ou cautelar na de impor omissão? Eu quero saber se é cautelar ou liminar, filho. O que está escrito na lei? Onde está a lei que regulamenta a de impor omissão? É a 9868, beleza, 9868. Mas qual artigo que fala da ADI promissão? De qual artigo a qual artigo? Do 12A, o artigo 12H da 9868. Do artigo 12A ao 12H, fala liminar ou cautelar? Cautelar, qual que é o artigo? 12F. Olha que coisa louca. O Supremo não admite liminar em MI. Mas a lei traz liminar ou cautelar? Cautelar em ADI por omissão. Por quê? Fizeram a lei a semelhança da ADI, sem levar em consideração o posicionamento do STF com relação à MI. Quem vai decidir isso no final vai ser o próprio Supremo se vai admitir ou não cautelar em ADI por omissão. Mas legalmente está previsto aí, cautelar. Percebeu a diferença? MI não tem liminar, apesar de se aplicar a lei do MS. Joinha? ADI por omissão tem cautelar prevista na lei. Joinha, que regulamentou o trem. Tá, pense comigo. Pessoal, aparece na prova lá que um Estado-membro está violando princípios constitucionais sensíveis. Qual seria, uma questão, qual seria a ação, quem poderia propor essa ação e aonde? A de interventiva. Quais são os princípios constitucionais? Onde estão os princípios constitucionais sensíveis? E isso é rápido, cara. Artigo 34 eu sei. Qual que é o inciso, filho?
Inciso 7º, é isso? Artigo 34, inciso 7º. Lá estão os princípios constitucionais sensíveis. Joinha? Tem direitos da pessoa humana? Tem ou não tem? Rápido. Tem, tá lá, pô. Autonomia municipal? Pergunto, no DF tem município? Não. Lá tem autonomia municipal? Lógico que não, porra. Se o cara colocar isso é sacanagem, porque no DF não tem município. Então a autonomia municipal, quem poderia violar? O Estado membro com relação aos seus municípios. Porque no DF, checa o artigo 32. Olha o artigo 32. Tem municípios no DF? Não. E aquelas cidades satélites? São como se fossem grandes bairros, sub-regiões ou subdivisões. Beleza? No DF não tem autonomia municipal a ser violada. Porque no DF não tem município. É só olhar o artigo 32, caput. Olha aí. É vedada a criação de municípios, não é isso? Está escrito aí, Fernando? É ou não é? Rápido? É, cara. Então no município, o DF não tem autonomia municipal no DF, porque no DF não tem município, cara. Então se falei autonomia municipal, quem está violando? O Estado membro com relação aos municípios ali existentes, naquele Estado membro. É pegadinha de prova. Mas se é pegadinha, estou dando dicas para o simulado, pode ser que caia um trem desse. Tá, vem aqui comigo. Eu tenho uma lei federal que estabelece pena de morte em tempo de paz, eu quero retirar a lei do ordenamento jurídico. Qual é a ação? Vou repetir. Tem uma lei federal que estabelece pena de morte em tempo de paz. Essa lei é constitucional ou inconstitucional? Rápido. Inconstitucional. Eu quero uma ação em certo tribunal para retirar essa norma. Qual que é a ação? Adim, qual que é a lei? 986899. Qualquer pessoa pode propor? Não. Pessoa do artigo 103. Pessoal, eu tenho uma lei federal anterior a 88 que viola ou trata do tema anistia. Uma lei anterior a 88 que trata do tema anistia e contraria a Constituição. Qual é a ação? A DPF. Quem pode propor a DPF? As pessoas que podem propor a artigo 103. Pessoal, eu tenho uma lei, está escrito na lei 9, olha a lei 9882. A lei 9882. Todo mundo junto? Lei 9882. Tranquilo? No artigo 1º da lei 9882, acharam em 9882? No artigo 1º, fala das situações que autorizam a DPF. Um órgão público fez uma lei federal, estadual, municipal, inclusive anterior à Constituição. Já está pintadinho isso aí, moçada? Está pintadinho já? Então, checa lá, Lei 9882 de 99. Lei 9882. Acharam aí? Lei 9882. Tem a 9868, na sequência no VAD vem a 9882, não é isso? Chega bem no artigo 1º, é isso? Artigo 1º, parágrafo único, é isso? Lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, inclusive anterior à Constituição. Então já tem um indicativo, já deve estar sublinhado aí, filho. Lei anterior a 88, cabe a DPF. Chega para mim, se logo abaixo aí, não, se não me engano, no artigo 4º, que fala assim, se houver algum mecanismo processual para sanar a lesão, eu não posso usar a DPF. Tem isso aí? Qual que é o artigo? 4º, parágrafo 1º? Já está sublinhado isso aí? Então não se esqueça, se existe algum mecanismo processual para sanar a lesão, eu não posso usar DPF. Entenda, é contado um caso cabuloso para vocês, nesse caso cabuloso, 10, 15 linhas, é dito que lá na primeira instância, naquele Estado membro, naquele município, alguém foi afetado, você está advogando para um cliente ou para uma associação, peraí, se envolve um caso concreto entre pessoas, autoriza uma ação ordinária, ou mandado de segurança, ou qualquer ação pertinente. E se existe essa possibilidade, eu vou usar a DPF para proteger aquele grupo pequenininho? Não. Qual é a ideia da DPF? Proteger todo mundo. Então não se esqueça do princípio da subsidiariedade. Se houver algum mecanismo processual para sanar aquela lesão daquele grupo, não usa a DPF. Até aqui, beleza? Tudo bem? Pensa comigo. Então já foi a DIA interventiva, já foi a DIA, a DPF. Pessoal, eu tenho uma lei federal que contraria a Constituição Federal, uma lei federal inconstitucional, importante, fruto de relevante controvérsia judicial. Lembra o que é isso? Fruto de relevante controvérsia judicial? Existem várias ações judiciais e nessas ações a União está ganhando ou perdendo? Perdendo. Lembra que a DPF serve para quê? Parar as derrotas que a União vinha sofrendo. Tranquilo? Qual que é a ação? Declaratória de constitucionalidade. Lembra, lei federal contrária à Constituição e fruto de relevante controvérsia judicial. Vai aparecer, como já apareceu em prova,
fruto de relevante controvérsia judicial, ou vai aparecer? Existem várias ações judiciais nas quais a União está perdendo. Eu quero parar as derrotas e reverter na fase processual que estiver acontecendo aquelas derrotas. Beleza? Até aqui, moçada? Qual que é a ação? ADC. Quem pode propor ADC? Pessoas que podem propor ADINha. Pessoas do artigo 103. Então já foi. ADI interventiva, ADI por omissão, ADC, ADPF. Quais são os efeitos dessas 5 ações? Erga omnes e vinculante. Onde é que está isso? Na Constituição. Onde estão os efeitos das ações do controle concentrado? 102, parágrafo alguma coisa, é isso? Segundo, checa comigo. Artigo 102, parágrafo 2º. Até aqui, beleza? Filhão, vocês concordam que essas ações também têm os efeitos respectivos nas leis que as tratam? Se eu for procurar na lei 9868, eu vou encontrar um artigo que fala efeitos erga omnes e vinculantes. Não vou encontrar? Na lei da DPF também? Então, numa prova você coloca o fundamento previsto na Constituição, a DIA-DC, que também se estende à DPF, e vai na lei respectiva para buscar argumento. Porque senão você pode perder ponto 15, ponto 20, ponto 30. Nas nossas questões, vocês estão percebendo, são questões que têm pontos, né? Pontuação. São questões com tópicos. Então tem lá, pergunta não sei o quê, ponto 30, ponto 40, ponto 20. Então nós não podemos perder ponto nenhum, cara. Joinha? Tá, pergunto para os senhores. Pessoal, eu tenho uma decisão do STF em ADI, ADC, ADPF ou em reclamação. E certas pessoas não querem cumprir. O que eu vou usar para garantir ou preservar a competência do STF? Reclamação, onde é que é? No STF. Qual o endereçamento? Fala, filho. Excelentíssimo senhor doutor, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Tranquilex daqui? Reclamação, não vai entender que é uma ação. Lei 8.038, joinha. Artigo 13 para diante. O artigo 282 do CPC. Até que todo mundo junto? Tá. ADINha, com a DPF e tal. Deixa eu ver aqui mais. Acho que tá bom, né? Tranquilo? Se falar alguma questão que envolve processo legislativo, iniciativa, sanção, veto, não sei o quê. De qual artigo a qual artigo você acha que tem que ler? Do 59 ao 69, processo legislativo. Se tem alguma questão que fala do executivo, artigo 61, iniciativa reservada. Tranquilex? Amanhã eu vou estar dando aula para delegado, vou ficar na sequência aí para acompanhar vocês no simulado. Então a gente se vê amanhã, o pessoal que vai estar aqui. Para os demais, juízo, descansem, amanhã tem simulado, façam o simulado. Beijo, mulherada, tchau para os homens.